Pode começar. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou Maria Carolina. Vou falar um pouquinho sobre ortoceratologia hoje. Ortocá também, para os mais íntimos. Antes de falar um pouquinho propriamente sobre as lentes, eu acho importante falar sobre a miopia, né? As mudanças que estão acontecendo e o aumento importante que está acontecendo hoje e até as projeções para o futuro. Hoje a miopia já é vista como um problema de saúde pública, né? O mundo já encara isso como um problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2010, 27% da população era míope. A projeção para o futuro, para 2050, daqui menos de 30 anos, essa taxa pode chegar a mais de 50%. Então, daqui 30 anos, mais de 50% da população mundial vai ser míope. Então, é uma coisa muito importante, eu acho que a gente tem que, né, nós, como oftalmologistas, a gente tem que discutir isso e falar sobre isso. A alta miopia também, consequentemente, vai ser um problema. Em 2010, 2,8% da população míope era automíope. A projeção para 2050 é que 10% seja automíope, né? E a gente sabe os problemas de ser automíope, tanto para o paciente quanto para nós, médicos, que vamos tratar esse paciente. Então, é realmente preocupante. Se a gente tem um método assim de comparação, em 1950 era muito raro a gente encontrar um índio míope. Hoje, os índios têm os mesmos hábitos praticamente que nós, a população geral, né, que vive mais na civilização. Então, e esse número já é mais, é praticamente a mesma, se a gente comparar, obviamente, a população. Então, a gente vê tanto que os hábitos influenciam nisso, porque os índios hoje, eles, estudam, leem, fazem o que a gente faz. E isso realmente evidencia o problema desses nossos hábitos de hoje. A população asiática, ela é especialmente afetada, né? A gente sabe que lá os chineses, os japoneses, eles têm coreanos, eles têm um sistema de ensino muito rigoroso. Então, esses alunos, as crianças vão para a sala de aula por muitas horas, muito cedo. Então, consequentemente, elas vão ficar menos tempo ao ar livre, o que vai prejudicar ainda mais e vai aumentar ainda mais a incidência dessa miopia. Tem estudos que falam que durante o verão, quando essas crianças estão de férias, a miopia aumenta até 40% menos. Então, realmente é muito importante. Quando essas crianças, elas crescem, quando vão entrar na universidade, 90% vão usar óculos, vão ser míopes. Então, a cada 10, 9 vão usar óculos. Então, é um índice muito importante. Existem até algumas escolas que tentam modificar um pouco isso, ou amenizar um pouco isso, que é colocando janela mais clara, tentando deixar um pouquinho entrar luz do sol para ver se ameniza isso, né? E também, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma criança que fica ou pelo menos 2 horas brincando ao ar livre, ou fazendo alguma atividade ao ar livre, já vai ser uma redução já vai ter uma redução da miopia. Então, mais uma vez, a gente vê tanto que os nossos hábitos favorecem o surgimento, o aumento da miopia. Isso aqui é uma foto de uma experiência feita na China para tentar deixar os alunos um pouco mais longe do caderno, né? Uma tentativa de diminuir um pouco, amenizar um pouco esse boom da miopia por lá. Já falando um pouquinho sobre as lentes ortoceratológicas noturnas, que são lentes rígidas, gás permeáveis, que foram feitas, foram projetadas para remodelar a córnea. Então, ela funciona como se fosse uma forma. A gente vai colocar aquela lente durante a noite, a gente vai ficar 8 horas com aquela lente, vai dormir com ela e vai acordar com a córnea remodelada, mais plana. A gente vai tornar aquele olho emétrope ou o menos dependente possível de correção. Até pouco tempo, até eu mesma achava que a odontologia era uma coisa nova. Aí uma novidade acabou de surgir. Mas não, na verdade não. Já antes de 1940, já era feito algumas experiências com saquinho de areia. Eles colocavam aquele contrapeso sobre os olhos, né? Ficava ali um tempo,
e vi que aquele peso, aquele remodelamento corneano, ele aumenta, ele diminuía a metropia, diminuía a miopia. Então já se fazia experiências com isso. Em 1940 foi descoberto mesmo esse remodelamento corneano, só que era lente de vidro. Em 1960, George Jensen desenvolveu o primeiro modelo de autocar. Ele era feito de PMMA, e foi descrito como ortofocus. E 2 anos depois, no Congresso Mundial de Lente de Contato, a ortoceratologia foi propriamente difundida, foi descrita e falada, e estudada. Então, a partir disso, aumentou o interesse nessa técnica. Mas não deu muito certo no início, e por alguns motivos. Primeiro, que o desenho da lente não era, não era ideal. Eles fizeram uma lente com curvatura mesmo, central, só que uma curva um pouco mais plana. E isso não ajudava muito, porque era difícil centralizar aquela lente. E muitas vezes ela gerava um astigmatismo contra a regra. Então a gente diminuía uma coisa e piorava outra. Então, do ponto de vista de independência de óculos, por exemplo, não tinha muita vantagem, até para a própria controle da miopia mesmo. Os resultados também eram imprevisíveis, porque aquela lente era muito instável, e também dependia muito da experiência de cada profissional. Então, era muito empírico. Você experimentava uma técnica com o paciente, depois mudava no outro, então varia muito de cada experiência. E os pacientes tinham que voltar muitas vezes, então era desanimador, tanto para o paciente quanto para o médico. Então, foi uma técnica que não pegou muito. Também tem o fato do material não ser permeável ao oxigênio. Tinha um DK baixo, então a gente se preocupava com hipóxia, até mudança mesmo da fisiologia corneana, até porque aquela lente ficava várias horas nos olhos, então realmente não era muita vantagem. Em 1980, na década de 80, na verdade, mais para o final da década de 80, foi descoberta a topografia, né? Foi a evolução da topografia. Em 1990, essa tecnologia, na verdade, ficou mais disponível, o que foi muito bom para essa parte, para muitas coisas, mas falando sobre a ortoceratologia, porque permitiu a gente ter resultados mais previsíveis, a gente conseguir ter um acompanhamento daquela adaptação. Então, realmente foi um avanço muito importante nesse sentido. Também na década de 90, eles descobriram um material melhor, né, que tinha maior transmissibilidade de oxigênio, e também foi descoberta, né, foi desenhada essa lente de curva reversa, que é o que a gente usa hoje. Eu vou mostrar mais para frente como que é essa curva reversa. Então, em 97, o Mountfort foi o primeiro que publicou um relato sobre a ortoceratologia noturna. Antes, as lentes eram usadas durante o dia. Não era muito legal também, porque os pacientes durante o dia a gente trabalha, a gente estuda, a gente dirige, não tem porque não dá para fazer isso durante o dia. Não é muito funcional. As aprovações. Em 94, a FDA concedeu a primeira aprovação para o uso diurno, né, diário. Em 2002, foi aprovado para o uso noturno. E só em 2019 foi aprovado para o controle da miopia. Então, são coisas realmente muito recentes. O que evoluiu na ortoceratologia atual, né, na avançada, que é a chamada? Realmente, o surgimento da curva reversa, do desenho reverso, a disponibilidade da topografia para a gente conseguir acompanhar esses pacientes. Os resultados mais rápidos, os pacientes eram mais animados, os médicos mais animados, então os pacientes tinham resultados mesmo e não tinham que voltar tantas vezes, não sofreram tanto para aquilo. Surgimento de novos materiais para as lentes, né, são mais permeáveis ao oxigênio, tem menos risco de hipóxia, menos risco de alterar a fisiologia da córnea. Além disso, também, depois dessa descoberta, desse boom, foram feitos vários estudos e eles viram que o uso da lente praticamente não tinha complicação. Até mesmo criança, adolescente, que são os pacientes mais difíceis, a gente sabe, né? Até porque lente em criança mão suja, enfim. Mesmo nesses pacientes, as complicações, as intercorrências eram muito poucas. Então, era realmente seguro fazer essa adaptação. E como que funciona essa adaptação, então? Aqui está um desenho de um olho humano, né, normal. A córnea
com o desenho dela normal e a gente vai aplicar uma lente ali que vai apertar, que vai moldar aquela córnea. Depois de 8 horas de uso noturno, aquela córnea já vai ter o molde que a gente quer, que foi o molde da lente que a gente colocou. Essas horas de utilização durante a noite, fala-se mais ou menos entre 6 e 8 horas. Isso vai depender muito da metropia do paciente, da idade, mas é uma média ali mais ou menos de 6 a 8 horas durante a noite. E esse remodelamento, ele vai ser principalmente no epitélio. Então, as células ali centrais da córnea, elas vão se remodelando, principalmente as epiteliais, para surgir esse remodelamento, para surgir essa forma nova da. Aqui é um desenho mais, mais visível, né? Um exemplo melhor. A lente, ela tem quatro curvas. Tem a curva periférica, que é essa a periferia mesmo, a mais periférica. Ela é elevada, igual a gente vê nas lentes rígidas mesmo, corneanas, para permitir ali a troca de lágrima, que é essa primeira aqui, representada pelo número 4. Eita, mudei sem querer. A curva reversa, que é essa aqui, a número 2, que é realmente um degrau que forma, que é esse degrauzinho aqui, ó, que forma, que vai acumular flúor aqui nesse número 2, curva reversa. A curva base central, que é essa número 1, que é onde geralmente não, é ali a zona ótica, é onde vai gerar o aplanamento central, é onde aquela córnea vai, a lente vai gerar uma pressão positiva ali na córnea, vai apertar aquela córnea e vai remodelar. Tem que ser ele pelo menos uns 4 milímetros, tem que ser uma área maior do que a pupila, justamente para não ter problema de uma zona ótica pequena. Enfim. E a curva de estabilização, que é representada aqui pelo número 3, que é onde a córnea vai estar mais apoiada, mais estável mesmo, que é na córnea periférica. A lente, ela não pode movimentar. Ela é diferente da lente corneana convencional, que a gente usa para ectasia, por exemplo. A lente tem que ficar fixa. Então, ela não pode movimentar, porque se ela movimentar, ela não vai conseguir gerar aquele remodelamento. Aqui, essa aqui são uns exemplos de curva periférica. Aqui, representado pela setinha A, dá para ver que a curva periférica ela está um pouquinho menos mais rarefeita, mas ainda é aceitável. A curva B está um pouquinho mais espessa, também é aceitável, mas a gente tem que procurar na adaptação essa curva C, que é o ideal. Aqui no centro, só lembrando que a zona ótica, né, que a gente vai tratar o planejamento tem que ser maior que 4 milímetros, justamente para a zona ótica não ser uma zona ótica pequena. Aqui é um exemplo de uma topografia realmente mostrando quão reprodutível é isso. A gente vê o resultado, né? O antes aqui em cima e o depois. Antes e depois, olho direito e esquerdo. Então, fica realmente muito bonito de se ver, né? Parece até uma ablação ali. Como que funciona a adaptação, então? Sempre eu vou fazer uma adaptação em óleos saudáveis. Não adianta a gente querer fazer ortoceratologia em paciente que tem uma ectasia, por exemplo. O uso das lentes também vai variar de acordo com cada paciente, com cada grau, ou adaptação daquele paciente. Alguns vão usar todas as noites, alguns vão usar em noites alternadas, alguns vão usar a cada 2 noites. Então, isso vai depender muito de cada caso. No mínimo, 6 horas, o ideal é que use um pouco mais, 8 horas. Baixas miopias, um paciente que tem 1,5, 2, já no primeiro dia ele vai ter um resultado muito bom, muito importante. Altas miopias, um pouquinho mais prolongado para aparecer o resultado. Dependendo também do caso, esse paciente pode usar por alguns dias, ficar 15 dias sem usar, tem a reversão total. Ou, dependendo também, tem casos que eu vi algumas publicações falando que 30 dias ou 90 dias. Então, isso vai depender muito de cada paciente. E lembrando que a lente deve ficar imóvel, ela não pode movimentar no olho. A miopia tratada vai ser de mais ou menos de 1 até 6, é, e o astigmatismo de até 1,75. O processo mesmo das visitas do paciente na adaptação.
Na primeira consulta, o paciente, a gente vai fazer uma refração bem feita, vamos fazer uma topografia para a gente ter um parâmetro do futuro. Vamos escolher a lente de acordo com o manual daquele fabricante. O paciente, escolhemos a lente, colocou a flúor, o padrão tá bom? Então, o paciente vai aguardar ali pelo menos meia hora. Vai ser avaliado de novo, o padrão continua bom, a lente tá boa. Então, ótimo, vai ser aquela lente. A gente vai ensinar o paciente a colocar a lente, a tirar a lente, a limpar a lente, todos os cuidados que a gente deve fazer mesmo com qualquer tipo de lente. E o paciente vai embora, vai dormir com a lente. O ideal é que ele volte no outro dia. No outro dia, você vai pedir para o paciente voltar no consultório com a lente, você vai ver de novo a adaptação. A lente está estável, a adaptação está boa, tranquilo. Então, eu vou tirar as lentes, vou fazer cuidado visual daquele paciente, vou ver se ele está aceitando alguma sobre-refração e vou repetir a topografia. A partir dessa segunda visita, dependendo do que vier na topografia, dependendo da visão, dependendo da sobre-refração, eu vou definir as próximas visitas. Eu vi alguns relatos falando que o ideal é 7 dias, 30 dias. E, obviamente, né, não é um manual, isso vai depender muito de cada paciente. A terceira visita, que vai depender, o dia exatamente vai depender de cada caso, mas a terceira visita eu vou fazer a mesma coisa. Vou pedir para o paciente chegar com a lente. A adaptação tá boa? Tranquilo, vamos tirar as lentes. A cuidado visual, sobre refração, vou repetir a topografia, vamos ver a satisfação daquele paciente, o que que ele vai nos falar também. Como o paciente vai chegar com a lente, então o ideal é que seja uma consulta pela manhã, né, para o paciente não ficar o dia com aquela lente também. No final do dia, por exemplo, é inviável. Quais são as vantagens da ortoceratologia? O paciente vai usar uma lente à noite sem nenhum incômodo e vai acordar emétrope. Ele vai enxergar bem durante o dia, sem nenhum tipo de correção, sem nenhum tipo de óculos, lente convencional, não vai fazer cirurgia. Então, realmente é muito bom. É uma alternativa às lentes convencionais. Às vezes o paciente trabalha num ambiente um pouco mais sujo, poluído, muito pó, ou ele é muito alérgico, não consegue usar a lente durante o dia, tem o olho muito seco. Então, é uma alternativa. Não vai ter cirurgia, é uma redução temporária da miopia, isso pode ser uma vantagem ou desvantagem, né? O paciente, por exemplo, que faz esporte de contato, faz luta, ou faz natação, não pode usar lente de contato na água, não quer fazer cirurgia, então ele pode lançar a mão da ortoceratologia. A principal vantagem é que ela é mais estudada e mais visada mesmo, é para o controle da miopia em criança. Então, se eu estou aplanando aquela córnea, estou remodelando aquela córnea, eu estou diminuindo. A ideal é, o objetivo é realmente diminuir o comprimento axial. Não diminuir o comprimento axial, mas não permitir que ele aumente. O tratamento é controlado, é previsível, é reversível, não quer mais, para de usar e você vai ter o olho como você sempre teve a vida toda. Durante o sono, sem desconforto nenhum. As desvantagens é que o paciente tem que voltar várias vezes nas consultas, principalmente nas primeiras adaptações. Os primeiros dias a visão vai ficar flutuante, então, às vezes, com uma miopia mais alta, por exemplo, um astigmatismo um pouco mais alto. O paciente vai usar a lente, no outro dia ele não vai ficar nem emétrope, mas também não é o grau para usar óculos, então vai ficar muito flutuante nos primeiros dias. Geralmente a gente dá lente de contato descartável, mais ou menos ali só para o paciente conseguir fazer as atividades do dia dele, o mais próximo possível de uma sobre-refração, quando ele voltar no consultório. Tem paciente que não consegue, que realmente não tem esse remodelamento, o paciente não consegue usar, não é satisfeito, sempre tem para tudo, né? Tem que ter os mesmos cuidados da lente de contato, de todas as lentes de contato, tem que limpar direito, tem que passar, tem que lavar sempre as mãos, manter uma higiene adequada. E é um uso contínuo, né? Quando você para de usar, alguns dias ali já era. Então é uma redução reversível, é temporária. Aqui são só algumas citações que eu achei importante falar. Alguns artigos, né, falando sobre o controle da miopia mesmo, que é o uso mais importante da ortoceratologia, que essa inibição do alongamento do comprimento axial, ela de 2 anos mais ou menos,
ela vai variar ali 30%, 60% quando comparado às crianças que só usaram óculos ou lente de contato convencional. Então, a gente vê que realmente é bem importante. Ali, depois dos anos 2000, esse outro artigo aqui mostra que depois dos anos 2000, o número de publicações, interesse em odontologia aumentou muito, né? Esse é dos últimos 50 anos esse gráfico. Então, depois dos anos 2000, realmente o interesse aumentou e tende a aumentar ainda mais. Eu acho que a odontologia evoluiu, ainda tem muito para evoluir. E eu, particularmente, acho incrível, acho muito legal mesmo. Quero, inclusive, aprender a fazer. Então, eu acho que é uma coisa realmente muito promissora. Tem algumas desvantagens, lógico, né? Tudo tem. Aqui ele fala que o índice de ceratite, por exemplo, é baixo, mas é maior do que se o paciente não usasse a lente. Então, é uma desvantagem. Também fala que o uso combinado, ortoceratologia e atropina, tende a ter resultados melhores. Eu até procurei para falar um pouquinho mais, mas, obviamente, se eu tenho duas possibilidades, por que não, né? Unir a ortoceratologia e a atropina, por exemplo. Tanto a atropina tem algumas desvantagens, né? Efeitos colaterais, mas já é um fator a mais para a gente, essa luta aí contra a miopia. Hoje, no Brasil, né, as opções que a gente tem é essa da Solótica e da CooperVision, que é essa Smart Lens. Eu sei que o Dr. Reinaldo usa no consultório dele, já tive a oportunidade de acompanhar os dois pacientes lá. E as lentes da CooperVision, que tem duas opções. Uma curva que é mais voltada para miopia e uma curva que é mais voltada para astigmatismo. Da Solótica, o fabricante fala que corrige até 8 graus de miopia e 1,75 de astigmatismo. Da CooperVision fala de 6 de miopia e 1,75 de astigmatismo. Aqui é só para exemplificar que, como as lentes vão ser usadas à noite, não tem tanta interferência a cor, por exemplo. E cada um tem uma cor. Então, o olho direito eu pego a verde, o olho esquerdo eu pego a azul. Então, eu nunca vou confundir. Então, é só um exemplo mesmo. É isso. Muito bom, Carolina. Eu É, acho que deu uma visão geral aí, né, sobre esse tratamento. É, Você quer falar alguma coisa antes, Arnaldo? pode falar, Reinaldo. Bom, a ceratologia, gente, como a Carolina falou, isso não é novo. Agora, a grande vantagem que nós temos com a ceratologia moderna, que a gente chama assim, é realmente mudança de material. O material antigamente era PMMA, ninguém tolerava PMMA, ficar com aquela lente no olho muito tempo, né? Então, o material hoje, gás permeável, facilitou demais o uso dessa lente. Outra coisa também que é muito interessante é o seguinte, que nós aprendemos lá na biologia aquela competição entre o Charles Darwin e o Lamarck. Todo mundo se lembra disso, né? O Lamarck falando que a girafa tinha o pescoço comprido porque ela ficava esticando o pescoço para comer a folhagem mais alta da árvore. E o Darwin não, que achava que ela tinha um pescoço grande absolutamente pela seleção natural. Então, na verdade, é o seguinte, nós temos muitos exemplos na natureza. E o exemplo da miopia é um exemplo muito fácil da gente entender por que hábitos podem mudar, inclusive, o nosso genoma. Coisa que a gente nunca imaginava isso até alguns anos atrás. Então, hoje surgiu um novo ramo da biologia chamado epigenética. Epigenética é exatamente aquelas alterações do genoma que são provocadas por hábitos ou pelo meio ambiente. Bom, e tem um estudioso, talvez seja o biólogo mais respeitado hoje no mundo, chama o Richard Dawkins. Esse cara, o Dawkins, ele escreveu um livro que é um livro assim, eu acho que ele é indispensável
todos deveriam ler, que chama O Maior Espetáculo da Terra. Ele cita muitos exemplos de epigenética. Então, Richard Dawkins. Tá? Bom, eu acho que a grande vantagem da ortoteratologia, a grande indicação, é, sem dúvida, o controle da miopia em crianças. A gente só faz tratamento de controle de miopia no período que tem potencial de crescimento axial do olho. Se a miopia não for axial, não faz sentido você dar atropina, nem fazer o tratamento com a ortoteratologia. E esse controle da miopia pela ortoceratologia, exatamente por quê? Em função do desenho da lente, você cria um defocus periférico hipermetrópico e que seria um inibidor, né, do estímulo de dopamina para que poderia liberar mais dopamina para evitar o crescimento do olho. Assim como o sol também. O sol também ajuda no controle da miopia. Tanto que a gente só faz sentido a gente falar para pingar atropina se a pessoa tomar sol todo dia, sem óculos com filtro ultravioleta, evidente. Põe um óculos ultravioleta, você está filtrando. Então, as grandes limitações, a maior limitação que eu acho dessas lentes é o custo. O custo muito alto para o paciente e o trabalho é muito grande para o médico. Então, quem está disposto a fazer ortoceratologia não pode pensar isso aí como um negócio, porque, na verdade, não é um bom negócio. O paciente volta muitas vezes, você corre o risco do paciente quebrar essa lente, você está usando a lente da sua caixa de prova, né? Perder a lente, qualquer coisa assim. O número de topografias também é muito grande. E outra coisa, isso a Carolina citou, a questão do problema da oscilação da visão. Até que se obtenha o aplanamento total, esse paciente nem é míope nem é métrope, ele não tem óculos para usar. Então é uma situação meio desconfortável, né? Outra limitação é que esse tratamento ele só deve ser indicado em córneas regulares. Quando você tem um ceratocone muito inicial, e o paciente evidentemente não pode operar, de repente você pode tentar e às vezes os resultados são satisfatórios. É o que você pode oferecer para um paciente que não pode fazer a cirurgia refrativa e não quer usar uma lente corneana. Outra questão, outra limitação também é o astigmatismo. Se fala em correção até 1,25, 1,5, e realmente um pouco mais do que isso, o paciente vai ter uma metropia que pode ser um limitante para ele. Então, também tem essa questão. E a quantidade de miopia? Eles falam que pode corrigir até 8 dioptrias. Na minha experiência, não corrige tanto, não. Mas diminui bastante. Então, se o paciente não pode operar, ele quer ter uma menor dependência de óculos, em adultos também é uma possibilidade. Outra indicação muito boa é para aquelas pessoas que têm que usar lentes de contato e não conseguem por causa do trabalho ou do hobby. Você imagina um piloto de motocross que faz que corre numa pista de poeira, de lama, é complicadíssimo você usar uma lente corneana. Então, essa lente, que é o fato de você usar à noite, ele vai ter uma visão boa durante o dia e vai melhorar muito a qualidade de vida dele, né? Então, é também uma ótima indicação. Eu acho que a Carolina abordou bem os aspectos mais relevantes aí. Se a gente tiver tempo, depois eu vou projetar alguns slides mostrando o passo a passo da adaptação de uma lente de ortoceratologia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Você quer falar primeiro, doutor Arnaldo? Não, pode perguntar, né? E depois eu vou fazer os meus comentários aqui. Vai em frente. Na verdade, eu queria falar da minha experiência. Eu já realizei em mim mesma a ortoceratologia no meu R1. Eu tenho miopia de 4 graus e, assim, a minha experiência não foi muito boa. Primeiro, parabéns, Maria, a aula foi ótima. Nem falei antes. Tá dando para me ouvir? Tá dando, Perfeitamente. obrigada. Então, parabéns pela aula, foi excelente. Obrigada. A minha experiência não foi muito boa, acho que isso realmente é muito individual,
Porque a principal questão que eu tive foi o desconforto, sabe? Durante a noite, assim, é uma lente rígida. No começo, com certeza, é mais desconfortável, mas eu não consegui me adaptar e eu uso lente de contato gelatinosa. Então, assim, me adapto muito bem. Mas com a lente rígida foi muito desconfortável. Tipo assim, eu passava a noite quase em claro, sem conseguir dormir pelo desconforto. E a principal questão que eu achei que, por exemplo, passava o primeiro dia, a visão no outro dia, eu estava com miopia ainda, né, mas não estava totalmente corrigida. Então isso era muito limitante. Eu não conseguia ir para a residência, eu não conseguia fazer nada direito, não conseguia dirigir durante mais ou menos uma semana. Aí eu desisti, assim, eu tentei ainda durante 15 dias, mas, assim, minha experiência realmente não foi boa, principalmente por essa questão. Ali você tem que passar quase uma semana em casa sem conseguir fazer as atividades. Talvez, para uma pessoa que tem uma miopia um pouco menor, talvez seja mais fácil a adaptação, porque o tempo de correção seja menor. Talvez, com certeza é menor, né? Mas no meu caso, como foi, eu tenho 4 graus de miopia em cada olho. Então, assim, foi difícil, aí eu desisti de fazer. Eu até. E realmente é um tratamento que não tem um custo baixo. É um custo, assim. Olhando hoje, eu não acho tão caro, mas na época eu achei. Não lembro exatamente o valor, mas não é um custo tão barato. E, assim, minha experiência foi essa. Então, Muito bom. talvez. Perfeito, Ana. É interessante aí o seu comentário. E a Carolina realmente ela abordou de uma maneira bastante objetiva aí o tratamento de otoceratologia. E eu vou falar também a minha experiência com relação à otoceratologia. Na verdade, a otoceratologia ela foi lançada no Brasil pela Medifacus há uns, sei lá, uns 20 anos atrás. Eu me lembro que na época, quando a Medifacus lançou essa primeira lei de otoceratologia, foi lançada até no congresso da Brascars, da Sociedade Brasileira de Catarata e Refrativa, foi na Praia do Forte, na Bahia, e nós todos fomos, a diretoria do Ocular Laser inteira, nós fomos lá participar desse congresso, e quem fez o lançamento dessa lente foi o Horácio Miralha. E eu lembro que, na época, era complicado começar a odontologia. Primeiro, precisava de um investimento muito grande. A gente precisava comprar um topógrafo específico, que era o topógrafo da Medmonte. Você, a odontologia só funcionava com esse topógrafo. Não adiantava usar outro tipo de topógrafo, porque a gente não conseguiria fazer os controles de acordo com aquela recomendação que a Medifax fazia. Também era necessário comprar 2 caixas de prova de otoceratologia da Medifax, até porque se você tivesse 2 pacientes que precisassem eventualmente usar a mesma curva reversa, você precisaria ter pelo menos 2 caixas. Então, na época, a diretoria, o Reinaldo deve se lembrar disso, nós fizemos uma reunião e achamos que realmente era um nicho de mercado interessante. Resolvemos investir nisso. Então, compramos o topógrafo da Medmonte, compramos 2 caixas de prova da Medifax, fomos lá fazer o curso com o Orestes. E durante uma fase inicial, o Orestes acompanhou a gente lá no Ocular Laser, nos nossos pacientes candidatos à otoceratologia. A minha experiência com a ceratologia é muito semelhante à que a Ana Maria relata aí. Eu sempre usei, sempre fui míope, sem astigmatismo, mas eu sempre tive uma alta miopia de -5, e sempre usei lente de contato corneana a vida inteira. E sempre usei lente com muito conforto, porém, eu não conseguia, em nenhuma etapa da minha vida que eu usei lente de contato, eu consegui dormir com lentes. Eu achava extremamente desconfortável e antifisiológico também o ato de dormir com as lentes. Então, durante os 40 anos que eu usei lente, eu praticamente nunca dormi, talvez uma ou 2 vezes eu dormi com lente por uma questão de viagem e não ter, e por uma questão de comodidade logística, eu achava melhor dormir com uma noite com a lente. E, na realidade, eu tinha muita dificuldade em relatar aos meus pacientes que ele precisava dormir com a lente. Então, eu tinha, como eu não conseguia dormir com a lente, e não achava que era uma boa ideia dormir com a lente, eu tinha muita dificuldade em convencer os meus pacientes de que ele precisava dormir com as lentes rigorosamente durante aquele número de horas necessárias para que acontecesse o aplanamento do epitélio corneano,
Porque segundo o tratamento de osteoartrite, a gente não aplana a córnea, é simplesmente um deslocamento do epitélio da parte central para a periferia, e é o deslocamento desse epitélio que vai aplanar a córnea e corrigir a miopia. Então, a minha experiência com os meus pacientes foi muito semelhante a essa que a Ana Maria relatou aí. Os pacientes, muitas vezes, eles relatavam uma visão até razoável durante o período da manhã, mas a partir do momento que as horas iam passando, acontecia uma volta à curvatura normal da córnea do paciente, e eles muitas vezes relatavam que eles tinham dificuldade para dirigir à noite, para voltar para casa, até porque a qualidade da visão à noite, quando a pupila míope, quando à noite a pupila dilata, normalmente a qualidade de visão já é ruim. Então, se ele tem uma ametropia que retorna no final da tarde, isso realmente atrapalha muito a qualidade de vida dele. Então, na realidade, a osteoartrite, como o Reinaldo já comentou, é um tratamento que a gente tem que fazer N topografias, a gente tem que praticamente avaliar o paciente quase que diariamente. Então, o chair time da ortoceratologia realmente é muito complicado. Chegou uma época que eu resolvi abandonar a osteoartrite, porque eu não achava que realmente eu estava trazendo nenhuma vantagem para os meus pacientes. Agora, lembrar que a osteoartrite, quando ela foi lançada, foi com o objetivo de dar uma oportunidade para aquele paciente, por algum motivo, não queria ou não podia operar e não tinha tolerância ao uso diário das lentes de contato. Então, era um nicho de mercado que eu achei que realmente não funcionava. Essa nova volta do tratamento de osteoartrite como uma tentativa de associar a atropina, é uma tentativa eventual de se frear a evolução da miopia, eu acho que eventualmente ela pode até funcionar. Mas como nicho de mercado, realmente não é uma técnica que se prova que realmente os pacientes gostam e que tem um sucesso importante, igual a gente tem com lente de contato corneana, escleral e com cirurgia refrativa. Outra coisa também que eu quero comentar é o seguinte: todos os colegas que iniciaram e que eram entusiastas da osteoartrite há 20 anos atrás, eles praticamente abandonaram o tratamento. O Orestes Mirala, que foi o precursor da osteoartrite, hoje em dia ele não realiza mais osteoartrite, e o Kleber Godin também, durante algum tempo, ele trabalhou com isso, mas o Kleber é interessante porque a gente sempre tinha um ponto de vista antagônicos com relação ao estímulo dos pacientes dormirem com lente. Eu, como sempre fui usuário de lente, eu sempre achei que era uma experiência terrível dormir com lente, e eu detestava todas as vezes que eu dormia com lente, que eu acordava com o olho com edema de córnea, com o olho hiperemiado, com a lente impregnada, eu realmente não via nenhuma vantagem em dormir com as lentes. Já o Kleber, que era o papa da lente de contato, porém nunca conseguiu usar a lente como paciente a vida inteira, ele gostava de estimular os pacientes dele a dormir com lente. Então, isso realmente, aquele paciente que não tolera dormir com lente, certamente ele vai ter uma experiência terrível aí com a osteoartrite. Mas eu espero que com essa nova fase aí possa beneficiar aí os nossos adolescentes, aqueles que têm uma miopia progressiva, e realmente a gente está observando aí uma nova onda de miopia que realmente está assustando a gente. Hoje em dia, talvez aí 70% das crianças e adolescentes que a gente tem examinado são portadores de algum nível de miopia, o que é realmente bastante preocupante. Ok? Então, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos lá, Reinaldo. Bom, gente, vocês vão ver que, na minha experiência, realmente é muito diferente dessa de vocês. Primeiro, o seguinte: essa lente, quando bem adaptada, ela não incomoda. Não incomoda. Se está sentindo alguma coisa, tem alguma coisa errada. Essa lente ela é extremamente confortável. Segundo, o paciente, para fazer um tratamento de osteoartrite, ele tem que estar motivado, ou
porque está tendo uma miopia crescente. Evidentemente, nós estamos tratando para evitar essa curva de crescimento da miopia, reduzir essa aceleração do crescimento, ou esse paciente tem uma intolerância a usar lente de contato e não pode operar. Em outras situações, excepcionalmente, você vai indicar uma lente de ortoceratologia. Então, primeiro é motivar a criança, quando é para controle de miopia, motivar os pais e, no caso, para do ponto de vista de estético, porque não quer usar óculos, o paciente também tem que estar muito motivado, porque se ele não estiver motivado, evidentemente que ele vai abandonar o tratamento. Como muitos médicos, como o Arnaldo falou, é abandonado. Agora, é curioso o seguinte, quando eu tenho uma boa indicação, que eu oriento o paciente dos benefícios, eu não vejo resistência. Eles podem reclamar do preço, mas quando você fala dos benefícios, o preço passa a ser relativo. Eu coloco com muita frequência. Eu acho até estranho essa informação de que não tem que o Oreste parou de adaptar, que não tem ninguém colocando. Não é possível que seja só eu. Eu acho que não. Eu acho que tem muita gente colocando. Talvez é porque a gente não tenha muita informação de outros colegas. Mas realmente a lente funciona e funciona bem. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui da adaptação que são fundamentais. Essa lente não permite erro. Se ela não for perfeita no olho do paciente, não vai dar certo. Bom, gente, aqui eu já mostrei algo parecido. Isso aqui é a planta do campo de concentração político lá de Munique, de Dachau. E tem na entrada esse portão dizendo assim, o trabalho liberta. Daqui eles iam para a câmara de gás. Então, vamos lá, vamos falar sobre Vocês estão vendo a tela aí? Alô? Estão vendo a tela? Sim, sim. Aham. Tá. Perfeitamente, Reinaldo. Então, vamos lá. Reinaldo, só para complementar, antes de você começar, Oi. na realidade, quem está fazendo ortoceratologia em Belo Horizonte, só você e a Isabela Godinho, mas ninguém faz. Então é bom saber que você continua bastante entusiasmado, porque eventualmente se aparecer algum candidato lá, eu vou mandar todos para você. Na verdade, Arnaldo, não é questão de estar entusiasmado, é questão de ser uma ferramenta que para alguns pacientes é muito útil. Bom, mas vamos lá. Como o Arnaldo falou, a Bifree, que foi aquela primeira lente que a gente fez lá no Ocular Laser, comprou umas caixas e tal, foi descontinuada. Atualmente nós temos duas no mercado, a CRX, que é produzida pela Solótica, e a CRT, que é produzida pela Paragon, né, da Cooper Vision. Então, a indicação, essas aqui são as indicações principais. Pacientes que querem operar, mas têm menos de 18 anos, e a questão é puramente porque não tem idade, não tem outro motivo. Então, esses pacientes, se não quiserem usar óculos por qualquer motivo, esses pacientes, muitos deles usam até ter uma idade e uma estabilidade do grau satisfatória. Controle da progressão da miopia. Esse, para mim, é o grande diferencial, grande indicação dessa lente. Outra coisa, eu tenho feito para pacientes, mas eu explico para eles. Você vai conseguir passar no concurso, mas se eles pedirem um relatório, eu vou dizer que você está usando lente de ortoceratologia. Alguns aceitam, alguns não aceitam, pelo risco de serem descobertos lá. Como o edital não cita, você não está fazendo nada de ilegal. Você não está indo contra o edital. Você simplesmente está pegando uma possibilidade de chegar ao nível de visão que eles exigem dos candidatos. Então, como eu falei com você, dependendo da atividade, da profissão ou do hobby, pacientes, às vezes, natação, treino, é um caso assim, muito particular, por causa da poeira, o paciente com lente corneana não consegue. Natação, você perde a lente. Então, é uma complicação. E essa lente, o fato de você não ter que usar ela durante o dia, pode ser também uma boa alternativa. Muitas vezes o paciente não tem condições de operar. Ele fica muito frustrado. E quando o paciente está muito motivado, ele tem um ceratocone muito inicial, eu tento a lente de ortoceratologia, dizendo para ele que pode ser que a gente consiga uma visão boa. E em muitos casos, quando o astigmatismo não é muito assimétrico,
não tem muita astigmatismo, quando o ceratocone não é muito assimétrico e não tem muita astigmatismo, a gente consegue uma visão bastante boa, né? Eu nunca consegui chegar até 8 de dioptrias de aplanamento, chega a 6, 6 e pouco, e geralmente depois de muitas noites. Lembrando que, para resolver esse problema que o Arnaldo citou, chega de noite e a visão fica ruim. Se a lente perde o efeito no final do dia, ou mais à noite, você deve orientar o paciente para tirar a lente de manhã o mais tarde possível. Então, se o paciente vai ter que usar a lente à noite, fica a parte da manhã com a lente, dorme com ela e fica com a parte da manhã, e o efeito de aplanamento vai se prolongar até a parte da noite. Isso vai resolver o problema do paciente que tem um hábito noturno, também necessita ter uma boa visão. Então, é o seguinte, como que a gente faz a adaptação? Isso aqui é uma calculadora que eu já usei muito, mas eu percebi o seguinte, quando eu faço essas topografias e depois eu pego a mediana, que é essa aqui, eu percebo que essa mediana, quase sempre, ela corresponde ao K1. Então, hoje eu não faço mais isso. Eu ponho fluoresceína, vejo o toque central, vejo a curva periférica, a curva reversa, e eu ponho e começo em K1. Então, atualmente se testa com a lente em K1, em vez de fazer um monte de cálculo. Então, é preferível você fazer isso que anda muito mais rápido. Então, primeiro, você vai determinar, que é o passo a passo, a refração, fazer 4 topografias, o desvio padrão tem que ser menor que 0,25, selecionar a lente de acordo com a calculadora. Agora, eu estou selecionando de acordo com o K1. Se houver lacrimejamento excessivo, use colírio anestésico. Eu nunca precisei usar. Porque essa lente é tão confortável que eu nunca precisei usar colírio anestésico. Isso é importante. Depois que você colocar a lente, você deixa o paciente uns 15 a 20 minutos com os olhos fechados para que ele pare de lacrimejar e passe a ter conforto. Para que você veja a estabilidade da lente no olho. Normalmente, você pinga uma gotinha só de fluoresceína, não é necessário mais do que isso. E se você notar que tem fluoresceína demais, o que você pode fazer é pedir o paciente para piscar, que você vai remover, aí vai aparecer aquelas 3 curvas. A curva planamento central, a curva reversa e a área de toque, onde você faz a estabilidade da lente. Outra coisa, a lente tem que ficar centrada, não permite nenhum descentramento e não permite nenhum movimento. Tá certo? Normalmente, a lente de teste já corrige um pouco, porque ela tem um pouco de grau, e só o fato dela estar tocando na córnea e aplanando, ela já começa a corrigir. Tá certo? A lente ideal deve ter uma rarefação central de 3 a 5 milímetros. Quanto maior essa rarefação central, mais vai corrigir. Então, quando você tem, por exemplo, um grau baixo, esse aplanamento central vai ser menor. Tá certo? E você tem que ter sempre essa curva limitada, mas visível. Você tem que ter essas 3 curvas, que nós vamos ver mais para frente. Outra coisa importante, o diâmetro da lente pode ser mudado. Então, você tem que medir o diâmetro horizontal visível da íris para que você possa ter a lente adequada. Então, você deve pedir uma lente de acordo com o diâmetro da córnea do paciente. A lente fica ali como se fosse uma lente, uma Rosicá XL, e quase toda a córnea fica ali meio milímetro do limbo. É importante também, se essa córnea tiver um diâmetro muito grande, você vai ter que pedir uma lente com um diâmetro maior. Se tiver um diâmetro menor, você vai ter que pedir um diâmetro menor. Então, depois que você colocou a lente, esperou uns 20 minutos, você faz a sobre-refração, que soma o power change da lente, que tem. A lente vem com um grau, geralmente é mais meio, aí você vai saber qual que é o poder final da lente. Mas, normalmente, a gente só faz o pedido da lente depois que você já atingiu o objetivo de aplanamento e o paciente tem uma ótima visão sem o uso da lente. Enquanto você tem período de aplanamento, você não pode pedir a lente. Algumas orientações. Qual que é o limite de pupila que o senhor considera para usar, para fazer o teste? Ótima pergunta. Se o paciente tem uma pupila muito grande, normalmente ele vai ter queixa de halo.
A questão, gente, isso não é muito problema, porque criança não dirige. O grande problema isso é para pessoas que vão dirigir, pacientes adultas. Como a maior parte dos casos eu faço é para controle de miopia, então isso aí, mesmo que o paciente tenha alguma queixa de halo, ele não valoriza porque ele não tem essa necessidade. Agora, pacientes, à medida que vão envelhecendo, a pupila diminui. Agora, se tiver uma pupila aí 7 milímetros, 6,5, 7, você tem que orientar o paciente que ele deve ter halos noturnos. Então, você tem que ver se essa perda de qualidade justifica o fato dele ficar sem óculos o dia todo. Se ele tiver hábitos noturnos, direção noturna e tiver muito halo, é uma contraindicação ao uso dessa lente. Essa lente dá muito certo quando a indicação é bem feita, como toda lente. Então, é muito interessante. Paciente com 1 grau, meio, 1,5, 2 graus, você põe a lente no dia seguinte, você manda o paciente voltar. Ele já sai do consultório com a lente. Entendeu? Eu já saio do consultório com a lente e falo assim, não tire a lente. No dia seguinte, eu atendo ele pela manhã e eu vejo quanto que corrigiu. Quando é 1,5, 2 graus, assim, no primeira noite ele já está com a visão 20/20. Quando ele tem uma miopia alta, isso pode demorar até 15 dias. E vai havendo um aplanamento progressivo. Como é que você mede? Através da topografia. Por isso que a gente faz um mundo de topografia. Por isso que para o médico eu não acho um bom negócio. Porque você trabalha muito para poder fazer uma lente correta. A reversão do efeito é proporcional ao efeito, evidente. Se você tem uma miopia muito alta, vai levar mais tempo para regredir, porque a corda está mais plana. Tem uma miopia mais baixa, você vai ter uma reversão do efeito rapidamente. Quando a miopia é muito baixa, gente, frequentemente eu falo com o paciente para dormir dia sim, dia não. Se for muito baixa, dia sim, dia não, a visão está boa, à noite, no dia seguinte que a gente tirou a lente, eu falo que é para tirar a lente 2 dias, 2 noites e pôr uma noite. Uma salta 2, põe uma, salta 2. Quando é baixo, o paciente consegue ter um efeito mais prolongado. Agora, você vai saber quanto que ele vai ter que usar de acordo com cada paciente, porque depende também da ceratometria pré-ortoceratologia. Se a córnea é mais curva, provavelmente você vai ter um efeito maior. Mas você tem que testar. Isso tudo vamos dizer, no fazendo ali, não dá para você fazer teoricamente. Bom, outra coisa também que é interessante, córneas asféricas, como elas têm um desenho que facilita o descentramento, às vezes você coloca lentes mais planas, isso aqui é meio teórico, mas quando você tem córneas muito asféricas, você pode felicidade, você fez isso pela topografia, vê as felicidades. Você pega aquele K1 e diminui 0,25, meio, em relação ao K1. Se ficou plana demais, se é uma área de aplanamento muito grande, aí você tem que pôr em K1 e ver se ela está centralizada. Se ela estiver centralizada e estiver imóvel, não tem problema. O diâmetro, você pode variar de acordo com o diâmetro do paciente. Isso aqui que é interessante. Cada lente vem com uma cor diferente, exatamente para o paciente não trocar. Bolha sobre a lente, ou porque ela está com uma curva base muito errada, muito alterada, com uma curva base muito grande, ou então porque entrou ar. Então você tem que tirar a lente e colocar a fluoresceína, uma gotinha de soro lá. Não pode ter bolha nenhuma. O uso da lente, normalmente, 8 a 10 horas por noite. Agora, dependendo do grau de miopia, se for uma miopia menor, você pode diminuir o tempo de uso. Tá certo? Aqui, como eu falei, se tiver uma miopia muito baixa, você pode dar intervalos maiores. E se tiver perdas, também eu já comentei, se tiver perda no final do dia, você usa a lente por algumas horas a mais pela manhã. Ah, mas eu de manhã eu tenho que trabalhar. Bom, meu amigo, a lente necessita que você fique mais tempo com ela para você ter uma boa visão noturna. Tudo é conversado. Então, todos esses problemas aí que foram relatados, a gente tem como resolver. Essas lentes não incomodam, definitivamente não incomodam. Pacientes que não conseguem usar lente de contato, usam essa lente sem problema. Agora, elas têm que estar muito bem adaptadas. Vamos lá para os problemas. Se você tem um levantamento de borda
Aí você vai ter o quê? Aquela curva periférica. Vai começar a ter, às vezes, até umas microbolhas debaixo da borda da lente. Você manda apertar um pouco a curva base. Ou então você pode também alterar a borda da lente. Você pode mandar levantar ou abaixar essa borda da lente. Se não tiver rarefação central, é porque não está aplanando a córnea. Então, você aplana a curva base. Lente muito plana, de centro para cima. Isso é muito interessante. E lente muito apertada, de centro para baixo. Então, você vê, se ela estiver descentrando para cima, você vai ter que aplanar. Se estiver descentrando para baixo, você vai ter que encurvar a curva base. Porque o K1, gente, que a gente está usando hoje, é o ponto de partida. Tá certo? Bom, em lentes muito apertadas, às vezes você não tem o efeito adequado. Você tem que ter o aplanamento tem que ser central. Se o aplanamento não for central e paracentral, porque a lente não está bem adaptada, ela também não vai ter uma boa visão. Lentes pequenas, quando o diâmetro corneano é muito grande, também de centro. Então, você tem que pedir uma lente com diâmetro maior. Se tiver cilindro interno, não vai ser corrigido. Você pode corrigir até 1,5, mais ou menos, 1,25, na córnea, por causa do menisco lacrimal e também por causa do toque central. A zona ótica padrão é de 6. Isso aqui também é uma coisa que você pode consertar. Se o paciente tem muito halo noturno, que a pupila é grande, você pode aumentar a zona ótica ou pode reduzir a zona ótica. Tá certo? Quanto menor a zona ótica, maior o efeito de correção da miopia. Então, vocês veem, gente, que para cada problema tem uma solução. Agora, essa lente não pode incomodar e não pode irritar os olhos. Se tiver qualquer irritação nos olhos ou desconforto, volte imediatamente que alguma coisa errada está. Tá? Então, vamos lá agora. Aqui nós temos um padrão ideal. Uma boa curva periférica, a área de toque aqui, de estabilidade aqui onde tem a curva reversa e aqui o aplanamento. Então, isso é o ideal. O paciente está olhando para cima, para a gente ver se tem algum descentramento, a lente está centralizada, imóvel, rarefação, um toque moderado, né? E a borda da lente em torno de 0,5 milímetro do limbo. Esse é o padrão ideal. Todo mundo concorda? Agora eu quero a participação de vocês, gente. Ô, Reinaldo, Oi? eu diria que ela está com a zona de apoio um pouco grande demais, tem um pouco de acúmulo de flúor a mais do que eu gostaria e um pouco descentrada superiormente, é o que me parece por aqui. É porque está olhando para cima, Cláudio. A impressão é por causa da foto. Ah, bom. Tá certo? O Tá. paciente está olhando para cima. Você observa que a borda, olha aqui, você não vê a pálpebra embaixo, mas em cima, a borda da pálpebra aqui, em cima da lente. Tá. Entendeu? Então, essa lente está muito boa. Essa paciente já estava usando essa lente e sem nenhum problema e com efeito adequado. Lembrando que, dependendo do grau de miopia, às vezes esse toque central, você vai ter que usar uma lente mais plana. Então, você pode ter uma área maior. Isso pode ser um problema em relação a grandes pupilas. Então, você tem que orientar o paciente, que às vezes o preço que ele vai pagar para corrigir aquela miopia toda é ele ter que conviver com esses halos. Certo? O senhor Vamos coloca ver aqui. flúor depois ou junto com o soro? Não, eu coloco junto com o soro. Tá. E deixo o paciente com os olhos fechados aí durante uns 15, 20 minutos e depois eu faço a avaliação. Bom, eu gostaria que vocês falassem aqui agora. Embaixo está o padrão ideal. Essa fotografia foi mal tirada. E realmente o paciente está olhando para cima. Esse aqui o paciente está olhando para a câmera. Tem algum problema com essa lente aí? De cima? Arnaldo, vai distribuindo a pergunta para o pessoal presente aí, que eu não sei quem está aí. Acho que o soro Vamos está convidar o doutor André para comentar esse primeiro caso aí, por favor. Doutor André não está online, vamos chamar a doutora Carolina para comentar. Parece que o soro tá saindo ali, né? Acho que ela tá
Tem que apertar mais um pouco, pelo menos eu acho, né? Porque a curva Gente, reversa ali tá grande, a zona de apoio ali inferior não tem. exatamente. Então, a lente está mal adaptada, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Apertar essa lente. Uhum. Você vai com a curva base mais fechada, certo? Não pode ter escape de fluoresceína. Olha, tem que ficar assim, você tem que ter essa área aqui de apoio em todas as circunferências da lente. Aqui não tem. Lente plana demais, vai acontecer isso aqui. Quando o paciente pisca, a pressão da pálpebra, a lente está muito plana, a pressão da pálpebra faz aqui, a fluorescência sai por baixo. Sim. Então, não tem, essa lente aí não vai trazer um benefício. E o problema é que, às vezes, até corrige a miopia, mas não dá uma boa qualidade de visão. Nós vamos ver o papel da topografia, diz muito sobre a qualidade de visão. Qual que é o problema dessa lente aqui agora? Não tá muito curva, né? Não tá planando ali no centro. A lente não vai ter efeito nenhum, né? Hum. Você vê que ela não tem um toque central. Se não tem toque central, você não vai ter como migrar o epitélio para a periferia. Então, você tem que aplanar essa curva base. Uhum. Aqui agora os desenhos de topografia. Quando você faz a topografia pré e pós, né? E aqui está o pré, o pós e aqui o diferencial. Você vê, primeiro, se está bem centrada, e aqui onde tem essa área de apoio, a gente vê como que está como é que está esse desenho. Ele forma um desenho. Normalmente, esse desenho pode estar como se fosse um encurvamento embaixo ou em cima. Isso diz sobre descentramento da lente. Então, aqui você tem um aplanamento perfeito. Então, a visão deve estar muito boa, porque ele está bem centrado e não está causando nenhum desvio dessa área de aplanamento. Então, a córnea está bem aplanada, bem central. Certamente, esse paciente vai ter uma boa visão. Bom, aqui agora aquilo que eu falei com vocês. Às vezes, você tem uma área de encurvamento aqui, isso aqui é por causa de... bom, qual que é o problema dessa lente aí? A zona ótica tá descentrada ali, né? Perfeito, essa lente está descentrada. Aqui, ó, gente, essa cruzinha é o centro da pupila. Olha aqui. Evidentemente que isso aqui não vai dar uma visão boa, né? Então, você tem que entender por que está acontecendo isso aqui. Normalmente, quando a córnea tem um diâmetro muito grande, o diâmetro da lente é menor do que o diâmetro necessário, você vai ter que mandar aumentar o diâmetro da lente. Ou então, quando você tenta fazer ortoceratologia em córneas irregulares ou assimétricas. Por isso que, às vezes, é uma tentativa de colocar, às vezes, no ceratocone. Se não for muito centrado, muito assimétrico, você pode até conseguir um bom resultado. Mas se for, você vai ter um descentramento e qualidade de visão não é boa. E, gente, se a qualidade de visão não é boa, não é questão de grau, é questão de qualidade. O paciente não vai tolerar. Olha aqui agora, o que nós estamos vendo aqui? Ele aplanou ali onde deveria ser a curva reversa, na verdade, né? Tá, o centro mesmo não tá aplanado. Ali o que está acontecendo? Uma lente que está muito curva, né? Uma lente Uhum. muito curva, Ah, você não vai ter aplanamento central, vira um nípon, um ceratocone ali. uhum. Então, o desenho da topografia, ele nos diz muito sobre o que a gente deve fazer com a lente, com a curva base da lente. Porque aquele K1 que a gente hoje usa, em vez de usar a calculadora, é um ponto de partida. E às vezes você muda 0,25 e faz uma diferença importante. Aqui também agora, o que está acontecendo aqui agora? Eu acho que tá precisando dar mais uma apertada ali, né? Aplanar mais um pouco. Ô, Cláudio, o que você diria dessa lente aqui, desse perfil aqui? Eu estou junto com a Carolina, acho que ainda tem um pouco de acúmulo Aham. central, então precisa aplanar um pouco, mas talvez ela esteja um pouco descentrada e apertando muito na periferia. A gente chama aqui de frown face, entendeu? É o, Mal-humorado. é o contrário É, daquele smile que o senhor mostrou antes. exatamente. Então, essa lente aqui está com Ao de baixo aí, ó. descentramento.
Exatamente. Só que quando é muito pequeno, mas o aplanamento é centrado, não tem problema. Agora, quando você tem... Aqui é um planamento totalmente irregular, né? Então, isso aqui você vai ter que fazer o quê? Um aplanamento da lente. Você quer que ela esteja toda aplanada a área central. Aqui vai dar uma visão muito ruim. Aqui, o que é que nós temos aqui agora? Olha aqui a área de encurvamento aqui. Na verdade, gente, não é encurvamento. Como aqui é plana e o topógrafo ele cria um mapa baseado em curvatura, se você tem uma área que é muito plana, para o topógrafo, aquela que não aplanou está curva. Não tem encurvamento periférico. Você tem um aplanamento central, mas o mapa vai dar a impressão de que você tem um encurvamento na meia periferia. Então, o que é o problema aqui? Aqui nós temos, então, um encurvamento, entre aspas, né, inferior, aqui que a gente chama de padrão Smile. Então, nesse caso aqui é o contrário, né? Você está descentrando, então a lente está plana, então o que acontece? Você vai ter que apertar a lente. Agora, Agora, está bem próximo de boa essa aí, não está, professor? Não, está bem próxima, mas só que é o seguinte, quando o descentramento quando tem um descentramento e ele é significativo, a visão não é boa. Então, é importante, gente, que o paciente não tenha grau, mas a visão também seja boa, certo? Esse aqui está muito próximo de boa. Mas se você puder, olha aqui onde está o pupila. Tá certo? Tem um descentramento superior aqui bem evidente. Olha a metade do aplanamento para baixo da pupila e olha a metade do aplanamento para cima. Está descentrado superior. Então, a lente muito plana, você tem que encurvar essa lente. Aí você centraliza ela. As lentes da caixa, professor, elas variam de quanto em quanto? Meio em meio? Ou Não, 0,25? eu acho que é 0,25. Uhum. Tá. Olha lá, vamos ler aqui agora. Ó. Padrão 1. Quem poderia descrever o que tem nessa lente padrão 1? Tem alguma coisa errada? Tá muito curva. Então, o que você tem que fazer com essa lente? Tem que aplanar ali o centro. Lente apertada, então você tem que aplanar. Uhum. Padrão 2. Tá também, tem que aplanar. Olha a área de aplanamento aqui, ó. Mas eu acho que teria que aplanar um pouquinho mais, não? E também não tem nem curva periférica. Hã? Ah, é, se bem que não tem nem curva periférica, então tem que curvar. A lente está plana demais. Ela está Uhum. tão plana que ela começa a ter até bolha na minha periferia. Essa aqui agora, 3. Essa tá descentrada, né? Está descentrada. Uhum. Nós já mostramos esse padrão lá atrás. Sim, Se está escapando fluoresceína, você tem que fazer o quê com a curva base? tem que apertar um pouco. Exatamente. Então, essa lente está plana, você tem que encurvar. Olha essa número 4. Acho que tá quase escapando ali também. Também tem que apertar um pouco. Perfeito. Olha a 5. A 5 tá muito curva. Então acho que tem que aplanar um pouco. Muito plana. Olha o tamanho do aplanamento aqui, ó. Olha o tamanho do aplanamento. Ah, sim. Tem nem periferia. Muito grande. Então, você tem que reduzir um pouco esse aplanamento, senão vai dar muito halo noturno. É número 6 aqui. Acho que a 6 Olha a borda dela aqui. tá muito. Tá querendo escapar também, né? Eu acho que dá para aumentar um pouquinho essa zona ótica, então acho que tem que apertar. É bom? Olha aqui. Sim. Eu diria que falta um pouquinho de curva periférica. Eu abriria um pouco essa curva periférica. O Uhum. problema é que dá a impressão seguinte: a fotografia não ficou boa, às vezes ali, mas aqui a borda está passando por debaixo da pálpebra, ela não está em cima da pálpebra, não. Então, você vê que não é um aplanamento excessivo, você tem a área da curva reversa, a área de aplanamento, a única coisa que está faltando aqui é abrir um pouquinho, levantar um pouquinho a borda dessa lente. Então, aqui está mostrando as curvas aqui, né? O aplanamento central, a curva reversa, a área de apoio corneano e a curva periférica. E a lente bem centrada a 0,5 milímetro do limbo.
Sim. Bom, não é O nesse senhor tem as caso que eu não duas mostrei. caixas, professor? Como é que é, filho? O senhor tem as duas caixas? Tem não. Eu fico torcendo para os dois olhos não precisar da mesma curvatura. Tá certo. Mas o que é que eu faço? Aí você tem a malandragem, né? Quando os dois olhos precisam da mesma curvatura, eu sei que um olho vai aplanar menos do que precisa, porque eu tô com a curva base que não está ideal. O que é que eu faço? Eu, eu coloco a lente mais próxima do ideal e vou acompanhando a outra. Quando a outra chega num ponto ideal da topografia, está planamento central, beleza e tal, tudo direitinho, já fiz a sobre-refração, já sei qual lente que eu vou pedir, eu troco, passo para o outro olho. E aí ela vai, então, continuar fazendo o que deveria ter feito se fosse a lente correta. Aí o paciente não me interrompe, porque você imagina, o paciente tem que voltar um monte de vezes. Você imagina se fizer tudo um olho, vai depois fazer tudo do outro. Viabiliza, né? Então, eu coloco mais próxima, sabendo que eu vou ter que fazer um ajuste na curva base. Essas lentes são muito caras, então ficar com duas caixas de prova lá, acho que é meio teórico, né? Carolina, você que estudou sobre a orceratologia, fala uns detalhes aqui, o que, é que nós aprendemos aqui com essa história da orceratologia. Então, as lentes de contato são insumos necessários ao tratamento. Não podem ser comercializadas, assim como o ouro para o dentista. Então, gente, deixa eu explicar para vocês. Eu não vendo a lente. Eu falo, se isso é um tratamento, você vai ter que voltar aqui muitas vezes, você vai ter que fazer muitos exames, e eu vou ter que te ver periodicamente. Então, a moça vai te dar o valor do tratamento. Nesse tratamento estão incluídas as lentes de contato. Ah, sim. Então, você tem que se valorizar, porque, na verdade, se você está vendendo lente, você está fazendo aquele trabalho todo de graça. Não é Uhum. assim que funciona. Tanto que quando um paciente, por exemplo, faz orceratologia, se ele quebra uma lente, eu falo com ele que ele vai pagar o custo do material. Eu não cobro nada do valor, porque esse paciente já me pagou. Então, agora, quando ele vai fazer uma nova reposição das lentes, 1 ou 2, 3 anos depois, aí não, eu cobro normalmente, porque eu vou ter que fazer novo acompanhamento. Então, vamos lá, continua. Se o paciente não entender e solicitar a receita, não questione. Forneça a refração do óculos com a ceratometria. Não discuta, gente. Não tente vender lente. Isso vale para qualquer lente. Você pediu a receita, é porque ele vai querer comprar na internet que é mais barato, vai querer comprar na ótica. Não tem Uhum. problema. Agora, quando o paciente é um paciente de ótica, eu não dou assistência. Quando ele tem uma urgência, eu o atendo, porque é uma urgência, eu tenho que atender, e viro para ele e falo: ó, o seu caso é um caso muito grave, eu não tenho como atendê-lo aqui no consultório, eu sugiro que você faça acompanhamento num pronto atendimento. Aí mandei lá para o centro oftalmológico, lá popular, e ele continua lá. Quer dizer, então, agora, quando é um paciente que eu adaptei as leis, eu dou toda assistência para o paciente. Sim. O tratamento de orto-K é trabalhoso e não garante a satisfação do paciente. Considere uma ferramenta e não um negócio. Não é um bom negócio. Custo de duas lentes, R$ 1.000. Número de consultas no convênio, média, por mês, R$ 120, 5 consultas, então R$ 600. Número de topografia por mês, R$ 40 vezes 6, R$ 240. Planos Só que os pagos planos só só te em um pagam uma exame, topografia a a cada cada 6 meses, seis tá? meses. Número de pacientes que não adquirem as lentes, fazem todos os exames e as topografias, custo maior que R$ 2.000. Valor do tratamento, em média, R$ 3.000. Retirar o valor dos impostos. Então, o valor líquido, R$ 1.000, dividido por 120, vai dar 8 consultas de rotina. Lembrando que a maioria dos convênios limitam o número de topografias, mais uma consulta por mês. Você vê o seguinte, você ficar lá atendendo consulta de rotina é muito mais vantajoso do que fazer ortoceratologia. Então, por isso que eu falo com vocês que quando o paciente questiona o valor do tratamento, eu não insisto, porque eu estou Uhum. querendo ajudar o paciente. Se o paciente não valoriza o trabalho, não valoriza o tratamento, então é a opção dele. Tem que respeitar. Então, tudo bem, fica de óculos e vai trocando o óculos todo ano, de 6 meses e tudo. Estou querendo ajudar. Se o paciente não entende, então
eu não posso fazer nada. Sim. Só começa a adaptação de lentes de contato ortocar se o paciente entender as vantagens, limitações e estiver disposto a pagar o tratamento. Se questionar o custo, concorde com o paciente, é caro. Após todo o trabalho, o paciente não questiona o custo e valoriza o benefício. Isso é muito interessante. O paciente demora para aceitar o custo, mas depois que ele vê que ele vai lá uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, não se cobra nada, faz topografia e mede a visão e faz lâmpada, olha a lâmpada de fenda e tal. Quando ele começa a perceber o tanto de trabalho que ele deu, ele valoriza o tratamento e não fala mais em custo. Tanto que na reposição das lentes, esses pacientes não reclamam. Sim. Por melhor que seja o resultado, só encomende as lentes se o paciente não questionar o pagamento. Independente do que você argumente, o paciente tem o direito de devolver as lentes. É Código de Defesa do É Consumidor. outro risco que você corre. Você, sim, Se você pede a lente e o paciente não vem buscar ou quer devolver, você pode devolver o dinheiro e ficar com prejuízo, porque a fábrica não vai aceitar a lente de volta. por tratamento, entenda todos os controles e exames necessários, incluindo as lentes. Então é isso aí, gente. Olha essa continha que eu fiz aqui. Você entraria em um negócio cuja margem de lucro por unidade produzida fosse 0,0005682% do investimento? Você entraria num negócio desse? Não. Mas tem muita gente que entra e põe muito dinheiro. É o caso do avião. Um avião custa 2,5 bilhões. Se você dividir isso pelo número de passageiros, pelo preço da passagem, e a sua unidade é o preço da passagem, vai dar um negócio desse aí, você vai levar anos para pagar. Só que normalmente se faz um comodato, né? Não se paga isso à vista. Você vai pagando à medida que você vai usando, você vai ganhando dinheiro com o avião, você vai pagando o avião. Agora, você entraria num negócio cuja margem de lucro por unidade produzida fosse 0,012%? Não, acho que sim. Que já é. Assim, tem que ser 0,12% de um valor muito grande. Pô, Sim, 0,012% de R$ 100 dá o quê? com 12 certeza. centavos? Não, dá um centavo e fração de centavo. Eu acho que, sei lá, eu acho que não entraria, não. Mas a gente entra. Todos nós entramos. É o curso de medicina. Hoje se paga uma média de R$ 1 milhão. Se você for considerar que uma consulta de convênio, que a maioria vai atender convênio, não estou falando de exame, não estou falando de nada, seria isso aqui. Olha para você ver. Você vai ter que fazer 8.333 consultas para pagar o curso em 5 anos. Certo? Sim. Então, o que acontece hoje? Quem que atende um volume que dê para ele pagar o investimento e ainda sobreviver? Muito pouca gente. Então, por que que vai acontecer? Todos nós vamos pagar o curso dessa turma que está fazendo medicina em escola particular. Nós vamos pagar o FIES para eles. Por que eles não vão dar conta de pagar? Essa é Sim. a questão. Outra coisa aqui que eu acho que é interessante discutir com vocês é o seguinte: eu pensei muito em ir para o interior, viu, gente? Quando eu formei. Eu não tinha dinheiro, não era para comprar equipamento, não. Eu não tinha dinheiro para comprar as pilhas de um oftalmoscópio. Então, era muito complicado para mim. Continue aí, Carolina. Se você pensa em ir para o interior, Se você pensa em ir para o interior, entre três cidades de mesma população, mesma distância da capital e mesmo estado, considerando a possibilidade de maior ganho financeiro, você iria para opção um, cidade com um oftalmo de 50 mil habitantes. Opção 2, cidade com 5 oftalmos, 50 mil habitantes. Opção 3, cidade sem oftalmos, 100 mil habitantes. Eu acho que eu iria para a opção um, cidade com um oftalmo e 50 mil habitantes. você não se pergunta por que só tem um, não? Não sei, acho que não. Pois é, mas devia se perguntar.
Por que tem cidade que tem 100 mil habitantes e não tem oftalmo? Por um motivo simples, gente. O que você deve avaliar para decidir sobre uma cidade é isso aqui: o número de agências bancárias que tem naquele município. Porque se não corre dinheiro no município, não tem banco. Se não corre dinheiro, você não ganha dinheiro. Simples Sim. assim. Ok? Então, quem for Ok. para o interior aí, fala assim, opa, que tem uma cidade lá boa, lá que não tem nem oftalmologista. Algum motivo tem, gente. O indivíduo vai trabalhar para a prefeitura, uma população muito pobre, e ele vai ficar ali naquele negócio, ele não vai sair dali. Não consegue fazer nada. Por isso que não tem oftalmo. Sim. Muito bem, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Perguntas agora. Não, acho que pergunta não. Quer? Acho que já ficou muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Eu Engraçado, queria, aqui não está aparecendo o... Pode falar, Cláudio. eu queria fazer dois comentários simples Pois que, não. por exemplo, uma indicação também, pacientes que têm algum tipo de alergia e são esportistas, que cai dentro Sim, da indicação do esportista, mas tem a indicação da alergia também às lentes perfeito. gelatinosas. E pacientes mais velhos, não estou dizendo idosos, não, mas com mais idade, a córnea é mais rígida, então vai demorar mais tempo para surtir o efeito. Correto. Então, gente, isso aí, como eu falei, me surpreende que tão poucas pessoas estão fazendo ortoceratologia. Eu acho que nós, como cirurgiões refrativos, nós devemos considerar a ortoceratologia como uma ferramenta, como a gente deve considerar as lentes corneanas, as lentes descartáveis, o próprio excimer laser, anel, tudo isso é ferramenta do nosso trabalho. Então, fica aí então essas orientações. A Carolina já viu algumas adaptações lá de ortoceratologia e funciona, e os pacientes podem queixar de muita coisa, mas não queixam de desconforto das lentes. Se está incomodando, é porque tem alguma coisa errada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Reinaldo, eu quero só fazer um comentário final aqui, Pois que é o não. seguinte: aqueles colegas que eventualmente querem se iniciar em ortoceratologia, lembrar o seguinte: eles têm que fazer uma lavagem cerebral e esquecer tudo que eles aprenderam da boa adaptação de lente de contato. A gente, quando tá aprendendo a adaptar a lente corneana, tudo que a gente não quer é uma lente aderida na córnea, uma lente sem mobilidade e uma lente que induza um toque central. Então, a ortoceratologia é o contrário de uma boa adaptação de uma lente corneana. Então, tem que esquecer tudo de lente e começar do zero, porque É, senão não vai conseguir adaptar. por isso, Arnaldo, que eu nunca chamo, vocês não viram nenhuma vez eu me referi a essas lentes como lentes de contato. Eu sempre refiro a lentes de ortoceratologia. Então, elas não devem ser consideradas lentes de contato. Seria uma forma de Exato, você orientar o paciente que isso é um tratamento, cujo objetivo é você alterar a córnea sem necessidade de cirurgia. Então, existe hoje também uma outra alternativa para a miopia, que é o anel HM. O anel HM vai fazer alguma coisa semelhante para córneas finas, o que faz a ortoceratologia. O HM está vindo aí para poder estar competindo nesse aspecto de para baixas e médias miopias. Quem está querendo é não usar óculos, então você tem a opção também do anel HM. exato. E tem outra boa notícia que já temos lá pinça específica para o anel HM lá no ocular laser. O anel HM ele tem um formato diferente, ele não tem aquele formato piramidal dos anéis de 320 e os anéis de Ferrari. Então, se você for utilizar aquela pinça convencional, como ela é chatinha, se você usa aquela linça convencional, muitas vezes a pinça entorta e o anel pula. Então, existe uma pinça específica, que é a pinça de Coscarelli, e ela já está disponível lá para aqueles que quiserem começar a adaptar os anéis HM. Ok? Beleza, Então, o Reinaldo, anel então é isso. ele é hexagonal, né? Ele não tem aquele formato piramidal dos anéis, É, dos anéis de Ferrari e os anéis
da, Muito da bem, gente. Medifar. Ó, Então, Arnaldo, amanhã, Reinaldo. eu Oi. vou mostrar para vocês alguns casos de ortoceratologia para vocês apagarem um pouco dessa má impressão aí. Porque foram duas experiências negativas. Eu também já tive casos de experiências negativas, mas o número de experiências positivas que o paciente usa as lentes é muito maior. Normalmente, quando o paciente não usa a lente, é porque não deu certo. E às vezes não dá certo. É uma córnea um pouco assimétrica, um astigmatismo mais alto. Então, às vezes a lente não dá certo. Então, aí você não tem que desistir e falar com o paciente. Infelizmente, o tratamento não atendeu a expectativa, então não vai ser continuar usando lente de contato normal. Mas amanhã eu vou mostrar uns casos para Exato. vocês. Alguém ia falar alguma coisa aí? Perfeito. não era só para perguntar se amanhã será a sua cirurgia de anel para ceratocone ou HM. Amanhã, Que é? a minha é anel HM, anel de 320 por 250, anel para ceratocone. Amanhã temos anel lá marcado, 11h30, quem quiser. Quem puder ir, estão convidados, ok? Ok, gente. Então, boa Uma noite, boa noite obrigado, a todos e até um Reinaldo. abraço, gente. A todos, até amanhã, Até então. amanhã. Boa Falou, noite. Arnaldo. Um Boa abraço. noite, gente. Boa noite. Boa noite.